Graça e paz a todos que estão estudando conosco a Bíblia. Ficamos felizes, agradecidos a Deus por mais este dia que Ele está nos concedendo, por mais este momento que temos para estudar a Sua Palavra. Somos agradecidos a Deus por cada um de vocês que estudam conosco a Bíblia, que compartilham os estudos com outras pessoas e também agradecemos a todos que são inscritos no canal Hora Tranquila no YouTube, que clicam no dedinho de joinha, agradecendo ainda a vocês que nos escrevem, dizendo de onde estão acompanhando os estudos. Queremos aqui mandar um alô especial para o Edil Vicente Pereira, é de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Eduardo e Janete Villa-Lobos são de Guaíba, no Rio Grande do Sul. Maria das Graças é de Coronel Fabriciano, Minas Gerais. Ana Assis é de São Carlos, São Paulo. Arnaldo Mugwandi é de Maputo, Moçambique. Genésio Mioto é de Caldas Novas, em Goiás. E todos os demais que nos escrevem, nós agradecemos e mandaremos sempre um alô para vocês. Iremos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai que estás nos céus, mais uma vez aqui estamos diante da Tua presença, agradecidos pelos cuidados que tem para com cada um de nós, pela proteção, por mais um dia de vida. E te agradecemos também por estes momentos que temos para estudar a Tua Palavra. Pedimos que o Teu Espírito Santo esteja conosco, nos dando entendimento, nos ajudando, Pai, a aceitar e colocar em prática em nossa vida o que nós aprendemos em Tua Palavra. Abençoa todos os nossos amigos, amigas, irmãos e irmãs que estão passando por momentos difíceis em suas vidas, por lutas, provações, tribulações, angústias, dor, sofrimento. Dê vitórias a cada um, Pai, e que permaneçam firmes, confiantes na Tua promessa, em nome de Jesus. Amém. Aqui estamos para continuar o estudo desta semana, onde nós estamos aprendendo sobre a esperança que já existia no Antigo Testamento, que é a esperança da ressurreição. E ontem nós falamos aqui a respeito de Jó, comentamos alguma coisa, né, sobre ele. E Jó, ele foi tentado por sua esposa a amaldiçoar a Deus e morrer. Vejam que situação, não é? Mas mesmo assim, Jó, ele continuou firme, confiando em Deus. Ele sabia que Deus é poderoso. Se Deus havia dado tudo aquilo que ele possuía antes de perder, toda a sua riqueza, todos os filhos, e por que ele não iria continuar confiando em Deus agora, num momento de tristeza, de dor, de sofrimento? Vejam que essa enfermidade de Jó durou pelo menos uns 2 anos. É bastante tempo para uma pessoa, né, ficar ali na cinza. Ele sentou sobre cinzas e se coçava com cacos de telha. Tanta era o sofrimento que ele tinha. E então, Jó, ele não sabia que Deus havia permitido ele passar por isso para provar para o universo, especialmente provar a Satanás, que Jó não era fiel pelo que ele tinha. Mas Jó era fiel pelo que ele era. E então, Jó, ele jamais disse que Deus é que havia trazido a ele o sofrimento. Jó não entendia. Às vezes nós também estamos passando por um momento difícil em nossa vida que nós não estamos entendendo por que estamos passando por isso. Mas Deus, ele tem um plano. Às vezes é para provar a nossa fé, às vezes é para aperfeiçoar a nossa fé, e às vezes é para dar testemunho às outras pessoas que reclamam por qualquer coisinha. E Deus permite então passarmos por momentos muito difíceis e suportarmos para provar a essas pessoas que reclamam por qualquer coisa que Deus é muito maior e que a nossa fé é maior do que qualquer sofrimento. E nós encontramos também, ainda no Antigo Testamento, no livro de Salmos 49, o salmista Davi, ele escrevendo aqui a respeito da certeza que ele tinha da ressurreição. O salmista Davi, ele faz aqui uma comparação entre as pessoas que são sábias e confiam em Deus e as pessoas que são tolas e confiam em suas posses, em suas riquezas. Vamos ler alguns versículos de Salmos 49. Diz assim: Ouçam isto todos os povos, escutem todos os habitantes da terra. Toda a humanidade, sem exceção, tanto ricos como pobres, prestem atenção, pois minhas palavras são sábias e meus pensamentos cheios de entendimento. Ouço muitos provérbios com atenção.
e ao som da harpa explico enigmas. Por que terei medo quando vierem as dificuldades, quando inimigos perversos me cercarem? Eles confiam em seus bens e contam vantagem de suas grandes riquezas, mas não são capazes de se redimir da morte e pagar um resgate a Deus. O preço para resgatar uma vida é altíssimo e ninguém é capaz de pagar o suficiente para viver para sempre e jamais ver a sepultura. Os sábios, no fim, morrerão, como os tolos e os ignorantes que deixam toda a sua riqueza para trás. A sepultura é seu lar eterno, onde ficarão para sempre. Dão o próprio nome às suas terras, mas a sua fama não durará. Como os animais, eles também morrerão. Esse é o destino dos tolos, embora sejam admirados pelo que dizem. Como ovelhas, são levados à sepultura, onde a morte será seu pastor. Pela manhã, os justos governarão sobre eles. Seus corpos apodrecerão na sepultura, longe de suas grandes propriedades. Quanto a mim, Deus resgatará minha vida e me livrará do poder da sepultura. Portanto, não desanimem quando o perverso enriquecer e sua casa se tornar ainda mais luxuosa, pois quando morrer, nada levará consigo. Sua riqueza não o acompanhará ao túmulo. Nesta vida, ele se considera afortunado e é elogiado por seu sucesso. Contudo, morrerá, como todos os seus antepassados, e nunca mais voltará a ver a luz do dia. Os que contam vantagem de suas riquezas nada entendem, como os animais também morrerão. Davi, então, aqui fazendo uma comparação entre os que são sábios e confiam em Deus e os tolos que confiam nas suas riquezas, nas suas posses. O salmista, ele diz aqui que as pessoas que confiam nos seus bens, na sua fortuna, na sua riqueza, eles não podem comprar a vida. De qualquer forma, irão também morrer. Quantas pessoas gastam milhões e milhões para prolongar um pouco mais a vida e não querem morrer, mas no fim acabam morrendo e nada levam do que tinham, de sua riqueza, de suas posses para a sepultura. E outra coisa, diz aqui o salmista, eles jamais verão a luz, eles são como os animais, morrerão e acabarão no pó. Nós estudamos sobre isso na semana passada, que os animais também têm fôlego, a respiração dos animais, mas eles morrem e também vão para o pó. Só que os animais não têm a esperança da ressurreição e nós temos a esperança. Os cristãos, os sábios, têm a esperança da ressurreição. E o salmista, ele diz aqui que ele tinha certeza de que ele iria ter a sua vida restaurada e Deus o livraria do poder da sepultura. Aqui Davi falando da esperança da ressurreição. Nós conhecemos muito bem a história de Davi. Davi, ainda bem pequeno, foi escolhido para ser o futuro rei de Israel, foi ungido. E vejam que Deus estava com Davi em toda a sua vida. Davi sempre foi temente e fiel a Deus, apesar de altos e baixos que ele teve na vida. Como todos nós temos altos e baixos, às vezes estamos bem espiritualmente, outras vezes estamos mal. Mas nós não podemos desistir. Deus está conosco, pronto a nos levantar, a nos reerguer e nos dar forças na caminhada. Davi, ele teve forças, Deus deu forças a ele para vencer aquele leão, para vencer o urso. E Deus estava preparando Davi para a grande batalha que ele iria enfrentar com o gigante Golias. Vejam que uma vitória sucede a outra. Então, quando nós passamos por algumas provas, alguns problemas e buscamos em Deus forças e vencemos estes problemas, por menor que sejam, nós não podemos confiar em nós mesmos para vencer os problemas. Temos que buscar em Deus a força. Deus nos capacita, Deus nos dá força e cada vitória que nós vamos obtendo vai nos garantindo e nos sustentando para provas maiores que sobrevirão a cada um de nós. E assim aconteceu com Davi. E Davi então escreve este Salmo 49, falando a respeito, né, daqueles que confiam nos seus bens, nas suas posses, nas coisas materiais e daqueles que confiam em Deus. Quantas pessoas nós conhecemos, né? São elogiadas pelo sucesso que elas obtêm, por tudo que conquistam, mas tudo isso vai acabar.
É claro que é bom nós termos as coisas, conquistarmos, mas nós não podemos colocar nessas coisas a nossa confiança, porque elas não duram. Elas passam, assim como a nossa vida ela também passa. O que nós precisamos é lutar para conseguir as coisas, mas sempre com os olhos fixos em Jesus, olhando para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. É por meio dele que nós temos saúde, é por meio dele que nós temos forças, é por meio dele que nós temos sabedoria para tomar decisões e vamos vencendo e sabendo que o nosso fim será a morte. Mas nós não permaneceremos na sepultura, como disse Davi aqui no Salmo 49. Ele será resgatado da sepultura. Quando Jesus voltar, ele ressuscitará. Assim, nós precisamos também ter essa certeza. Os ímpios, ou os tolos, aqueles que confiam nas riquezas, eles não têm essa esperança. A esperança deles é, através do que eles têm, conseguir prolongar a vida sempre um pouco mais, gastando milhões e milhões. Mas, no fim, tudo isso acaba. Então, quando aqui nós lemos o Salmo 49, nós vemos que Davi está falando da confiança dos tolos, aqueles que confiam nos seus bens, se gloriam nas suas muitas riquezas e que chegam até a dar o seu próprio nome às suas terras. Aqueles que vivem apenas para fazer o bem a si mesmos, estes são os tolos. Agem como se suas casas e sua própria glória durassem para sempre. Agora, conforme nós estudamos ontem, falando a respeito de Jó, ele disse que ele havia saído nu do ventre da sua mãe e que nu ele voltaria para a terra, para o pó da terra. Essa é a certeza que nós temos. Nós não vamos levar nada quando morrermos. Tudo ficará aqui. Mas uma coisa ninguém poderá tirar de nós, que é a nossa fé, a nossa esperança de que iremos ressuscitar e que iremos viver eternamente com o nosso Senhor Jesus e com todos os nossos queridos. Então, o salmista, aqui no Salmos 49, verso 14, ele diz: a aparência deles se desfará na sepultura, longe das suas gloriosas mansões. Vejam, a aparência deles se desfará na sepultura, dos tolos, daqueles que confiam nas suas riquezas. Agora, os sábios, os que confiam em Deus, os que têm a esperança em Jesus Cristo, estes, a sua glória não se desfará, a sua aparência não se desfará na sepultura. Por quê? Porque serão ressuscitados, imortais, incorruptíveis, para viverem para sempre com o nosso Senhor Jesus. A palavra de Deus, irmãos, ela é maravilhosa e ela nos garante que Jesus, ele vai voltar muito em breve, e Jesus voltará para dar a cada um a sua recompensa, aos que serviram a Deus, aos que amaram a Deus, temeram a Deus, ressuscitarão para a vida eterna, e aqueles que foram tolos, que confiaram em si mesmos, nas suas posses, estes ressuscitarão para a condenação eterna. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude a confiarmos sempre e termos sempre essa certeza em nossa vida de que um dia tudo isso acabará, porque Deus enxugará dos nossos olhos toda lágrima e não haverá mais morte, nem dor, nem pranto. As primeiras coisas serão passadas e estaremos então sempre com o nosso Senhor. Agradecemos a todos que estiveram conosco hoje estudando a Bíblia. Retornaremos amanhã para dar sequência a este estudo. Mas não nos esqueçamos, Jesus, ele disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. João capítulo 11, verso 25. Que Deus nos abençoe.